Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. Eu acho que uma das maiores prisões que o ser humano vive aqui uma das grandes dificuldades é libertar-se de seus pais. Tem muitos pais que são realmente dominador, né? Quer que o filho seja exatamente aquilo que ele quer. Ele não permite que o filho seja aquilo que o filho quer ser, fazer as suas próprias escolhas, fazer as suas próprias caminhadas na terra, escolher a sua profissão, inclusive, né? Tem pais no passado que escolhiam até as esposas para os filhos, né? E vice-versa, né? Os maridos para as esposas, para as filhas, né? Então, isso se tornou algo totalmente terrível, a prisão da família. É por isso que na década de 60, quando houve o grande movimento hippie, a famosa contracultura no mundo, a primeira coisa que o jovem fazia, a primeira coisa que ele rompia, o laço de escravidão que ele sentia, era a família. Então ele saía de casa, ele rompia os laços com seus pais e ia embora, para viver a sua própria vontade, a sua própria natureza e o seu próprio jeito de ser. E principalmente eles tinham uma nova filosofia de vida que não compartilhava com a filosofia dos pais. Era uma briga tremenda, né? Ele se tornava cabeludo, saía do emprego, saía das universidades e ia para o mundo, caía no mundo para viver as suas descobertas, a sua vida, né? Tem pessoas que moram na casa dos pais até, né? Idade aí, vive sob pressão dos pais, totalmente controlado pelos pais, não tem a mínima liberdade de ser o que ele gostaria de ser. E isso também se torna muito preocupante com os gays, sabe? Muitos gays sofrem uma pressão terrível dos pais e não conseguem se libertar e ser o que ele gostaria de ser. Viver a sua sexualidade, viver a sua natureza mais interna, que ele gostaria de ser. E a família é um grande impedimento. Então, um dos maiores passos que um ser humano pode dar é libertar-se dos pais. Libertar-se dos pais não significa odiar os pais, abandonar os pais. Não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso. É cortar aquele laço umbilical, sabe? Cortar porque os pais necessariamente são possessivos, tá? Você pode estar com 50 anos, sua mãe ainda está perguntando se você vestiu a blusa, se você está passando frio, se você está bem, sabe? Essa coisa bastante interessante. No entanto, é romper com as amarras comportamental. Não, você não vai perder o amor dos seus pais, você não vai perder o carinho, e você também não vai fazer isso com ele. Mas você precisa viver a sua vida, viver as suas escolhas. E para isso, você precisa se libertar de seus pais. Tá? Você tem que entender, é como na natureza, né? Você vê os gatos, os animais. As mães tratam dos filhotes até eles terem a capacidade de se auto-sobreviver. Aí ela larga, nem liga para o filho mais, né? A natureza, cada um vai se virando depois aí. E ela passa a não ter muitos laços maternais após um certo período, né? Deveria ser assim conosco também, né? Os pais deveriam entender o que são os filhos, né? E ensiná-los a viver livremente, ensiná-los a escolher seu próprio caminho, né? Cometer os seus próprios erros e aprender com os seus próprios erros, né? Aconselhar, sim, né? Tentar tolir a liberdade e ficar numa prisão, né, familiar é uma coisa terrível. Isso ninguém pode fazer, né? Nós estamos aí para que você possa aprender e discutir que isto é uma das dificuldades que o ser humano tem hoje na sociedade, de se libertar de seus pais, né? E tem pessoas que não conseguem se libertar de seus pais mesmo depois da morte, mesmo quando os pais morrem, existe um aprisionamento terrível e uma forma terrível de você ainda estar preso, né, aos seus pais. Então a pessoa precisa aprender a se libertar, precisa aprender a se soltar e cada vez mais ser ela mesma e poder se assentar sobre seus próprios pés e seguir a sua jornada evolutiva aqui na Terra.
Ok? Então é isso, pessoal. Estamos conversado. Então, namastê, muita paz, muita luz a todos.